Fiz um vídeo ontem para falar sobre como substituir Benavides e Leozinho. E aqui eu quero entrar um pouco mais a fundo nessa questão do Gaston Benavides. Porque existem possibilidades, são possibilidades diferentes para um e para outro, e acho que taticamente isso acaba mudando em determinados sentidos. Então eu vou dar 3 possibilidades, ou 2 possibilidades, na verdade, para a gente começar a entender como o Odair Hellmann deve substituir o Gaston Benavides para a partida contra o América Mineiro. Tá chegando com a gente? Deixa o like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é o conteúdo relevante, beleza? A primeira possibilidade, a mais real, pelo menos na minha visão, é da entrada do Juan Felipe Aguirre no campo, tá? E aí você vai ter o Mendonça de ala direita, com o Aguirre, Teherã, Arthur Dias, e aí bom, depende de quem for o ala esquerda, né? Pode ser o Patrick, que fez a função na última partida. Acho que é um Atlético que tem uma possibilidade interessante com o Aguirre de não mudar tanto a estrutura. De talvez não mudar tanto assim o que o time tem feito e tem feito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, com bola, o Atlético construiria com os 3 zagueiros, o Atlético teria os 2 volantes e uma linha com 5 jogadores mais à frente, com o Mendonça de ala. Só que aí tem uma questão. O Aguirre joga por fora ou o Aguirre joga por dentro? Ele vai ser o líbero ou ele vai ser o zagueiro da direita? Porque, e aí dá pra gente dar exemplos. A primeira passagem não é a melhor palavra, acho que o primeiro momento de titularidade do Carlos Teherã foi de um Carlos Teherã pela direita, do Aguirre centralizado e do Arthur Dias pela esquerda. No Clássico Atletiba, quando o Teherã retorna, né, ele retorna contra o Avaí, depois no Clássico Atletiba na verdade o Teherã não jogou no Atletiba, né? Mas eu queria trazer o Atletiba porque o Aguirre joga com o Léo e com o Arthur. E o Léo joga centralizado com o Aguirre pelo lado direito para você inibir as entradas na segunda trave do ponta esquerda do Coritiba, que foi o Yuri Castilho. Então foi uma decisão muito inteligente do Odair Hellmann em ter o Aguirre pela direita, porque muitas vezes o Arthur Dias teve que fazer o lado direito da zaga porque o Aguirre foi o zagueiro central. Então eu fico pensando em como o Odair deve pensar nessa maneira de escalar. Porque o Aguirre tanto foi zagueiro central como zagueiro da direita e o Teherã tanto foi zagueiro central como zagueiro da direita em momentos também. Mas eu acho que para essa partida faz mais sentido você ter o Aguirre por dentro e o Teherã por fora. E isso porque contra a Ferroviária acontece dos 2 zagueiros, o Aguirre e o Teherã e o Arthur, construírem com o Benavides apoiando a saída, mas em muitas vezes chegando ao último terço também. Chegando não à linha de fundo, mas pelo menos à intermediária para ter esse cruzamento. O Aguirre não tem essa característica, o Teherã tem. E poderia fazer essa função, de ser um jogador a avançar pelo lado do campo, pelo lado direito, chegar ao último terço e apoiar um ataque. Acho que tem a característica necessária, tem a qualidade necessária com bola no pé para fazer esse tipo de jogada, como já fez em outros momentos pelo Atlético. Poderia sim fazer muito sentido. Ter o Teherã pela direita, o Aguirre centralizado e o Arthur Dias pelo lado esquerdo do campo. Mas aí, você pergunta, como é que... se o cara vai pro cara chegar no fundo, se é pro zagueiro da direita atacar também, por que não o Madison? E é verdade. O Madison poderia ter uma capacidade melhor. O Madison poderia ser esse cara a apoiar também na saída com 3 e chegar à linha de fundo. E acho que quando se fala em articulação, em quebra de linha, o Madison e o Aguirre não se diferenciam tanto. Quando se fala em chegada no fundo, óbvio, o Madison é um lateral direito de origem, né? E que se tornou zagueiro nessa temporada. O Madison poderia fazer melhor essa função, mas 2 questões pesam aqui. Primeiro é a solidez defensiva, né? O Aguirre é um jogador muito mais sólido defensivamente do que o Madison. E a outra coisa é que o Aguirre é um jogador que tem mais capacidade de atuar por 90 minutos do que o Madison. Mais capacidade física para estar em campo por minutos consideráveis. Então acho que a possibilidade do Madison acaba aí. Acho que a situação do Aguirre é uma situação interessante. E aí a gente chega na terceira, que eu falei que não é exatamente uma opção, que você se pergunta, você perde um terceiro zagueiro para pegar o América dentro de casa, por que não um quarteto? Justo. Acho que seria interessante. Você tem 2 zagueiros, né? E aí com 2 laterais. Pela esquerda, quem? Uma vez que o Fernando já sabe que não fica, o Esquivel tá fora por lesão e o Léo Derek tá fora por lesão. Vai jogar o Fernando?
Eu não teria o Fernando. Não acho que faz sentido. Então você teria que ter 3 zagueiros para ter um ala esquerda. Assim como você não tem o Benavides suspenso, você não tem o Maddison em condições de jogar 90, você vai pôr o Vitinho? Porque o Mendonça não pode ser lateral, não pode marcar como lateral direito. Você não pode ter um quarteto de zaga e marcar num 4-4-2, pensando aqui, com 2 zagueiros, o Mendonça pela direita e, sei lá, o Patrick como lateral esquerdo. Seria arriscar demais. E não, para mim não tem pé nem cabeça, não faria nenhum sentido você desfazer dos 3 zagueiros pelos desfalques que o Atlético tem nesse momento. Então por isso não é uma opção, na minha opinião. O Benavides está fora suspenso, para mim tem que ser Aguirre. O Atlético para mim tem que ter Santos, Mendonça, Terán, Aguirre, Arthur Dias e Patrick. Esse seria o meu quinteto defensivo para enfrentar o América Mineiro dentro da Arena da Baixada. E você? Como é que resolveria esse problema? Comenta aqui embaixo, vem com a gente nessa, deixa o like porque é muito importante, se inscreve no canal. Aquele abraço, até a próxima, tamo junto, valeu!